A neve começou a cair um pouco por toda a Europa graças a uma frente de ar frio polar que atravessa o continente. Devido às baixas temperaturas, a chuva e os ventos fortes de terça-feira formaram uma camada de neve nos picos perto do Sinhal de Botrange, na Bélgica. Na Áustria, os condutores de caminhões na passagem de Arlberg foram obrigados a colocar correntes de neve nos veículos durante os períodos mais críticos, enquanto os automobilistas na Polónia foram aconselhados a utilizar pneus de inverno. Os turistas que estavam no país foram também avisados para não percorrerem certas rotas devido ao aviso de perigo de avalanche em vigor. As temperaturas na Chequia baixaram até 10 graus durante a noite de quarta-feira, com a chuva a transformar-se em neve a altitudes superiores a 400 metros. O Instituto Hidrometeorológico Checo diz ainda que podem cair até 12 centímetros de neve no leste do país na quinta e sexta-feira. Já na Dinamarca, a queda de neve deixou as estradas escorregadias, provocando um acidente com um caminhão numa autoestrada local. As alterações climáticas provocaram o agravamento dos sintomas das alergias ao pólen, com cerca de 1 milhão de dinamarqueses a afirmarem sentir os efeitos com o aumento das temperaturas. A quantidade de pólen produzido pelas plantas aumentou significativamente desde os anos 1980. Vi følger jo selvfølgelig hele tiden udviklingen her, og det der ligesom er det nye, det er, at vi også begynder nu at se udbrud her i Tyskland, så det rykker jo længere og længere nord. As condições mais quentes e úmidas também estão a levar a um aumento de outras infecções e vírus. Og flåter kan få bedre betingelser for at leve i varmt og fugtigt vejr, og de kan så smitte mennesker med forskellige eksotiske virus. Undskyld. A alteração das temperaturas globais significa que para pessoas como o Mette Lund, que toma medicação para as alergias uma vez por dia, os sintomas da febre do feno começam a ocorrer durante todo o ano. Espanha anunciou uma reforma na sua política de migração, que irá conceder autorizações de residência e de trabalho a cerca de 300 mil imigrantes que chegam sem documentos durante os próximos 3 anos. A reforma vai simplificar os procedimentos de obtenção de vistos, permitindo que os imigrantes se registrem como trabalhadores independentes ou assalariados. Vai ainda conceder direitos laborais adicionais. El reglamento abre puertas que antes estaban cerradas mediante 3 llaves: formación, empleo y familia. 3 llaves que nos llevan a la inclusión, pero siendo muy exigentes con los requisitos jurídicos y exquisitos con los derechos humanos. A política vai entrar em vigor a partir de maio de 2025 e faz parte dos esforços do país para ter mais população trabalhadora e, por consequência, combater o envelhecimento. Espanha precisa de cerca de 250 mil trabalhadores estrangeiros registados por ano para manter o seu estado social e é um dos países europeus que recebe mais migrantes irregulares anualmente. O primeiro-ministro de Espanha, Pedro Sánchez, descreve as políticas de migração do seu governo como uma estratégia para combater a baixa taxa de natalidade do país. Donald Trump fez mais 3 nomeações inesperadas para integrar o novo governo, que entrará em funções em janeiro. O presidente eleito escolheu a antiga fundadora e presidente do wrestling profissional Linda McMahon para secretária da Educação e ainda o apresentador de televisão Mehmet Oz como responsável pelos programas federais de saúde. McMahon terá como principal missão alinhar as escolas americanas de acordo com a visão de Trump em matérias de educação. O presidente eleito tem falado muito sobre o seu objetivo de acabar com aquilo que considera ser uma doutrina de esquerda. O apresentador de televisão, conhecido como Dr. Oz, já esteve sob escrutínio por alegadamente ter feito afirmações enganosas no seu programa. Este será o responsável pela gestão dos programas de saúde Medicare e Medicaid. Donald Trump também escolheu o executivo de Wall Street, Howard Lutnick, para chefe do comércio, que terá um papel fundamental na execução dos planos para aplicar taxas. Os 3 foram grandes apoiantes da campanha de Trump. O cargo de secretário do Tesouro ainda está por preencher. É possível que esteja para breve uma trégua entre Israel e o Hezbollah no Líbano. Quem o afirma é o enviado dos Estados Unidos, que está a negociar com os 2 lados do conflito.
Um representante da administração Biden disse que o grupo militante respondeu de forma positiva a uma proposta para que tanto os seus combatentes como as forças terrestres israelitas se retirassem de uma zona tampão da ONU no sul do Líbano. A acontecer este cenário, a zona tampão seria controlada por milhares de soldados da paz da ONU e algumas tropas libanesas adicionais. No entanto, apesar do otimismo do enviado dos Estados Unidos, os pormenores técnicos de qualquer potencial acordo ainda não estão resolvidos. É provável que Israel exija mais controlo ao longo da zona tampão entre os dois países, incluindo a capacidade de conduzir operações militares contra as ameaças do Hezbollah. O Líbano, por sua vez, deve opor-se a essas operações ao longo da zona tampão, onde as forças de manutenção da paz da ONU foram alegadamente atacadas após a escalada do conflito. Na Grécia, os sindicatos, as organizações de estudantes e os reformados fizeram greve. Pedem ao governo que combata os preços elevados e a crise da habitação. Milhares de pessoas juntaram-se no centro de Atenas e em Salónica, a segunda maior cidade do país. Queixam-se de que o Executivo não adota políticas que melhorem a vida dos cidadãos. Απαιτούμε, εφόσον έχουμε βγει από τα μνημόνια, γενναίες συντάξεις στις γενναίες αυξήσεις στις συντάξεις μας και στους μισθούς των εργαζόμενων. Δεν μπορεί η κυβέρνηση να σπαταλά δισεκατομμύρια για πολεμικούς εξοπλισμούς. Δεν μπορεί να συμμετέχει στη γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού στέλνοντας φρεγάτες και σπαταλώντας τεράστια ποσά στα πλαίσια του ΝΑΤΟ. Διεκδικούμε συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Καλύτερες συνθήκες εργασίας για τους αδέρφους μας και κυριότερο για την ακρίβεια και όλα αυτά που συμβαίνουν. Το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή για τους νέους ανθρώπους είναι το πρόβλημα της στέγασης. A crise financeira destruiu parte da economia grega depois de décadas de gastos excessivos que deixaram o país fora dos mercados de crédito globais. Foi inaugurada em Budapeste uma exposição itinerante que explora a história das notícias falsas e da falsificação. A coleção interativa, organizada pela Casa da História Europeia, revela que o conceito de notícias falsas existe há séculos, indo desde a falsificação de relíquias sagradas até à invenção de teorias da conspiração. We start the exhibition with a practice of antiquity, which was called the condemnation of memory. It was a practice by which they tried to erase people from history. And the exhibition ends in this location in Budapest with an additional case study added by our host, the Open Society Archives, which looked at the case of Imre Nagy and how his name was purged from history until 1989. A natureza interativa da exposição permite que os visitantes se tornem eles próprios verificadores de factos, com ecrãs que lhes permitem decidir que notícias devem ser censuradas ou publicadas. A coleção também explora casos na história em que a falsificação foi usada para o bem. Exemplo disso foi o Holocausto, período em que milhares de vidas foram salvas por bilhetes de identidade e passaportes falsos. Uma lenda viva do cinema, David Cronenberg esteve no LevFest, o Festival de Cinema de Lisboa, para apresentar o mais recente filme The Shrouds e ganhou ex aequo o Grande Prémio do Júri. Este é um filme que nasce do luto. Foi a morte da mulher que o fez realizar este filme, em que Vincent Cassel interpreta uma personagem muito parecida com o próprio Cronenberg, que inventa um dispositivo que mantém os mortos e os vivos em contacto. I eventually realized that I was interested still in making movies, and I thought the next obvious subject for me would be my loss, the loss of my wife, but I didn't really want to just do a kind of sentimental grief movie. There are a lot of them. What do you mean? I wanted to do my version, let's say, of a grief movie, which meant that it was going to be funny as well as sad. You are about to go. Com uma carreira de mais de 50 anos, Cronenberg criou um universo estranho e único. Filmes como A Mosca, de 1986, valeram-lhe o epíteto de mestre do body horror. Mas será que Cronenberg se revê nesse título?
Don't go back to it. It could be contagious. Honestly, I don't know what body horror is, frankly. I'm apparently the godfather of body horror, but I have no idea what it is. It's not a term that I have ever used. No, I mean, I think this is a very realistic film. It's not really body horror. I mean, it's just realism. To me, this is a very realistic movie. No, I mean, obviously Crimes of the Future was not, but this is very realistic. Metallic ninja things. The Shrouds estreia comercialmente em França em janeiro de 2025 e chega em abril aos outros principais mercados europeus, incluindo Portugal. A 18ª edição do Left Fest terminou no último fim de semana e o prémio principal foi para Semente do Figo Sagrado, um filme marcadamente político da autoria do iraniano Mohammad Rasulov. Um vulcão entrou em erupção numa península no sudoeste da Islândia, levando as autoridades a declarar o estado de emergência e a ordenar a evacuação da cidade de Grindavik e da zona turística da Lagoa Azul. É a 7ª erupção vulcânica do país este ano, mas o Gabinete Meteorológico islandês afirma que foi menos intensa do que a última em agosto. O chefe da polícia local confirmou que não há perigo iminente para as populações e que os residentes estão bem informados sobre o decurso das evacuações.